Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos treinar para entrar no céu, hein? Lá vai ser uma festança, amém? Diga amém. Diga glória a Deus. Lá vai ser uma festa maravilhosa. 1 Coríntios capítulo de número 3. Deixa eu falar uma coisa aqui, como a gente tem que ter o poder de resistência, irmão. Poder de resistência, porque ela gera recompensa. Amém? Parece que vocês ficaram cansados, irmão. Ficaram cansados ou não? Vocês querem um Gatorade aí ou não? Ficaram cansados, né? Até o Natan cansou. Ô Natan, cadê o Natan? Ué, cadê ele? Ali, cansou? Ué. Irmãos, escute. A gente precisa do poder da resistência, amém? Diga amém. A resistência, ela vai gerar a recompensa. Toda obra que você faz, tudo que você faz para Deus, tem que ser com excelência. Parece brincadeira que o pastor disse aqui, mas até cantar, louvar, bater palma, tem que ser o melhor possível, porque não é para você nem para mim. É para quem? É para quem? É para Ele. Diga amém. É para Ele. Tudo que você faz, você tem que ver, porque quando vir uma luta, uma provação, uma dificuldade, e Jesus ele disse que nesse mundo tereis aflições, mas ele convoca nós a ter bom ânimo, porque ele venceu. Mas ele era Jesus, não, ele veio como homem, ele deu exemplos, e hoje ele está sentado num lugar de honra no céu, à direita de Deus. E ele conquistou isso porque ele entendeu o poder da resistência. Ele entendeu que haveria dificuldade, haveria lutas, adversidades, mas ele tinha que enfrentar de cabeça erguida. E quando Paulo fala isso, Paulo fala de uma construção, porque você e eu somos o templo do Espírito Santo. Diga amém. O Espírito Santo, ele veio morar em nós, ele desceu sobre nós. Jesus falou: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias. Amém? Diga amém, igreja. Ele vai ensinar a verdade, ele vai dizer o que ele ouviu, e vai falar o que ele viu. Siga a orientação dele. Mas ele disse: se vocês guardarem a minha palavra, vocês não vão ficar só com ele. Já disse que vocês não ficariam órfãos, que ele enviaria o Consolador. Mas ele garantiu ainda que se eu guardar a palavra, ele e o Pai também vêm morar. Aí acabou o problema, amém? Diga amém, igreja? Acabou o problema. Porque a verdade é que você é templo do Espírito Santo. E você precisa ver se você está construindo, edificando a sua vida na palavra de Deus, porque não tem outro meio. Estava atendendo a irmã nossa, e ela falando da irmã dela, eu não vou entrar aqui em detalhe, e ela disse: pastor, me orienta, porque o diabo manifestou nela, e ela fala, e o pastor da igreja dela foi lá, não conseguiu expulsar, e o médico disse que é um surto. Olha o que o médico disse. Ela lê a Bíblia, ela fala em língua, parece até que é uma manifestação do Espírito Santo, mas está toda perturbada, 8 pessoas para segurar. Deus não é Deus de confusão, amém? O Espírito está sujeito ao profeta. Falei para a irmã, irmã, isso aí não é demônio, a gente chama de carmônio. Esse demônio não está dentro aqui, esse demônio dominou a mente dela. Então é simples, é despertar ela e ensinar ela que quando o demônio tentar de novo, ela tem que resistir pela palavra, amém? Porque é só pela palavra, não existe outro meio.
Então o demônio, tem muita gente hoje no manicômio, no hospício, porque às vezes até acharam que era uma manifestação de Deus, ficaram tão perturbadas que ninguém soube ensinar. E aí eu comecei a dar alguns versículos, não vou ter tempo aqui. E eu, puxa, o Senhor me esclareceu, estou indo lá na casa dela ajudá-la. Que às vezes tem que dar um chacoalhão, falar, acorda, fulana. E aí senta com ela na cama e diz, olha, assim, assim, assim. O demônio tomou a sua mente. Eu, como o médico diz que é um surto religioso, é um surto, é algo na mente. É algo que dominou a sua mente e você não consegue amarrar isso, porque é onde você tem o poder. Porque Deus conserva, a pessoa que confia em Deus, Deus conserva a mente em paz. Então se a mente está perturbada, porque o demônio tomou ela. Falei, dá um chacoalhão nela, porque ela disse, pastor, demora aí 1 hora, 2 horas, vamos dizer assim, depois ela volta. Falei, mas vai lá, já chacoalha que ela vai voltar na hora. Disse, irmã, acorda, isso não é demônio não. Aí ela já acorda, aí ensina, para que o demônio não entre e não domine de novo, amém? Diga amém? Quando você conhecer uma pessoa assim, presta muita atenção. Porque eu já vi pessoas, irmãos, falando em línguas, tão assim desesperadamente, e não era manifestação de Deus. No começo era, mas depois o demônio se aproveitou daquilo, deixou a pessoa tão perturbada que o pastor, para conversar com ela, não conseguia. E aí tinha que tirar até a pessoa da igreja, do lugar, porque ela estava atrapalhando a reunião. Deus não é Deus de conforto, e senão de paz. Tudo que traz confusão não vem de Deus. 8 homens precisando segurar uma mulher falando em línguas, falando versículos da Bíblia. Quem olha assim fala, ela é espiritual, não é? Estava perturbada. Tudo isso temos que tomar cuidado. Você é templo de Deus, amém? Escute o que eu vou falar. Escute. O Espírito está sujeito ao profeta, a você. Você sabe a hora que o Espírito Santo está falando e a hora que não é ele, amém? Percebeu que não é ele? Fala, para, segura, demora, você não vai me usar não. O Paulo fala de uma construção. Eu estou falando isso porque tudo é pela palavra, amém, igreja? Falei para a irmã, usa a palavra que ela vai ser abençoada. O Paulo diz que segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então ele fala assim, ó, eu como sábio arquiteto, eu coloquei que me fala, segundo a graça, amém? Porque não tem outra maneira se não for segundo a graça. A graça é um poder sobrenatural. A graça é o que capacita você a suportar, a enfrentar as batalhas. Paulo chegou até a dizer, em 1 carta aos Coríntios 15, que ele não foi inferior aos apóstolos, acho que é 15:10, 1 carta aos Coríntios 15:10, chegou a dizer que, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não foi eu, mas foi a graça que está comigo, amém? Então a graça de Deus é um poder sobrenatural, que te faz trabalhar para Deus, trabalhar na força de Deus, trabalhar no poder de Deus, não mais o seu poder, amém? E essa graça, o Paulo está dizendo, segundo a graça que me foi dada, ela me concedeu, para que como sábio arquiteto ou construtor, eu coloquei o fundamento. Como sábio, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Quem é esse outro? É o Espírito Santo, amém? Porque é ele que te dá o material. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. É ele que te dá o material para você construir. Agora você tem que ver se você não está construindo sozinho. Qual é
o tipo de material, qual é a qualidade do seu material que você tem colocado para dentro. Porque se você colocar material ruim do inimigo, nem Jesus vai morar nele, porque quem guardar a palavra minha, eu e o Pai vai amar ele, e eu e o Pai viremos dele e faremos morada, amém? Diga amém. Deus não vai entrar numa casa que o material é de segunda qualidade. Casa espiritual, templo de Deus, amém? Então você não pode, porque amanhã depois você vai destruir o templo de Deus. E se você destruir o templo de Deus, a Bíblia diz que Deus vai destruir você, ou a mim, tá bom? Diga amém? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque o templo de Deus que sou eu, é sagrado. Por isso a pessoa que ainda bebe, que ainda fuma, irmão, você está fazendo um dano para o templo de Deus. Deus não vai morar numa casa. Você tem até que perguntar se Jesus fuma. Jesus é mais sofisticado, pastor, ele fuma só charuto, ele só bebe socialmente. Não, Jesus não vai fazer isso, porque ele é santo. Diga amém. Você tem que tomar muito cuidado. Eu falei em 1 Coríntios 6, versículo 10, 1 Coríntios 6, 20, que você foi comprado por um bom preço. Você tem que glorificar a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus. Diga glória a Deus. Por que ele falou isso? Porque ele começa falando no versículo 15, se você ler, olha que coisa séria. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Agora você vai tomar, pois, os membros de Cristo, faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. A NVT é o que diz. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e unir-lhe a uma prostituta? De maneira nenhuma. 16. Vocês não sabem que se um homem que se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de, olha que bonito, 18. Fujam da imoralidade sexual ou da prostituição. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo, que é templo. Olha lá, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos? Então nós precisamos ler mais a Bíblia, irmãos, porque senão, então muita gente está desviada hoje, se unindo a coisa errada, e Deus está dizendo, não, você é templo do Espírito Santo. E aí o Paulo diz, então eu estou construindo a minha casa, eu estou construindo a minha vida, o templo de Deus, e eu coloquei um fundamento. Eu coloquei, versículo 10, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja qual, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém, 11, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia o declarará, porque pelo fogo, diga pelo fogo, será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada. Olha o que diz a NVT aí, ó. No dia do juízo, porém, o fogo vai revelar que tipo de obra cada construtor realizou. O fogo vai mostrar se a obra tem algum valor. Diga amém. Diga amém. Porque vai passar pelo fogo. Hoje muita gente é provado, e às vezes até Deus permite. Eu imagino Jesus escolher um discípulo que era o traidor dele, hein? Amém? E falar, isso aí não, isso aí não é de Deus, não. Eu vou escolher aquele bonzinho ali, que ele não vai me trazer perturbação nenhuma, não. Eu tinha que passar por tudo isso, eu tinha que aprender a amar até o inimigo, amém? Ele veio como homem, irmãos.
E tanto que todo mundo na mesa sentado, ele deu pão para o Judas e não deu para os outros. Estava comendo, sentiu, falou: aqui, Judas, um pedaço de pão. Naquela hora, Judas poderia mudar, ver a ternura, ver a paciência de Jesus, ver como ele estava agindo. Batia numa face, ele dava outra, chamava ele de tudo que é nome. Chegaram numa cidade, os discípulos queriam que mandar fogo do céu, queimar os samaritanos. Jesus falou: peraí, gente, que espírito vocês são? Quem é que dirige a vida de vocês? O Espírito Santo ou o espírito do demônio? Faz isso não. Eu vim aqui na cidade para abençoar, mas eles não querem o Senhor. Tudo bem, se eles não querem, vamos sacudir a poeira, o pó. A paz vai voltar para nós. Se eles não quiserem a paz volta. Diga amém. Mas não vai brigar com ninguém. Tudo isso Jesus demonstrava no jeito que ele era. Mas ele buscava o material de Deus. O Espírito Santo ajudava ele: olha, você tem que agir assim, você tem que agir assim. Tá, vou agir. Quem vê o Pai, ele falava: vê a mim, amém? As obras que eu realizo são a do Pai. Olha, as obras que nós realizamos é de quem? É do Pai celestial ou o pai da mentira? Uma pessoa que mente está destruindo o templo do Espírito Santo. Mas parece que é um vício, pastor. Então, tem que tirar. Eu lembro que eu tinha um auxiliar que era viciado em mentir. E um dia ele falou para nós, né? Falou: parece um vício, pastor. Quando eu vejo, eu estou mentindo. Olha só. Tadinho, mas hoje é um homem de Deus, está lá firme na igreja, amém? Diga amém. Mas ele pôde pedir ajuda. Você vê que pensa que só tem vício de cachaça, de prostituição? Tem muito vício aí, irmão. Tudo vem do inimigo. Olha o 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse o quê? Esse verá o quê? O galardão, a recompensa. 16. Ou não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vou repetir: não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado, santo. Diga amém. Ele é santo. Pensa nisso. Hoje é um dia para a gente mudar a nossa vida, irmão. Hoje é dia para a gente falar assim: olha, se guardar a minha palavra, o Pai vai me amar, vai morar em mim, Jesus vai morar em mim. Eu já tenho o Espírito Santo. Misericórdia. Quero ver o diabo me usar mais. Amém? Quero ver o inimigo me usar mais. Até sorrir, eu vou ter o sorriso de Jesus. Até meu cumprimento vai ser santo. Até o meu olhar para alguma pessoa, seja até do sexo oposto, vai ser santo. Ela vai entender que não tem nenhum interesse. Amém? Nenhum interesse carnal. Porque o Pai e Jesus vem morar em mim, eu já tenho o Espírito Santo. Eu não vou deixar, eu não vou destruir, porque eu posso destruir o templo de Deus. Eu posso. Porque está dizendo: se alguém, está aqui, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, a Bíblia é muito séria. A Bíblia chega a dizer, Paulo estava mais preocupado com o céu do que com a terra. Tinha imoralidade sexual na igreja de Coríntio. No capítulo 5, tinha uma pessoa tendo relação sexual com a própria mãe. Está aqui em Coríntios 5. Meu filho Natan disse que depois dessa reunião, tem muita gente que não vai vir na igreja. Diga: eu vou vir sim, amém? Diga amém, igreja. Quem quer ir para o céu aí? Então frequente, diga glória a Deus. Geralmente, 1 Coríntios 5, geralmente se ouve entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda é dos gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Sério demais. Coloca a NVT.
Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em nosso meio, seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos, as pessoas lá fora, praticam. Soube que um homem entre vocês se mantém em relação sexual com a própria madrasta. A tradução diz mãe. A outra. Continua. Como pode se orgulhar disso? A igreja parecia que achava normal. Tem gente que acha normal, irmão. Adultério hoje virou normal. Deveriam lamentar-se, excluir sua comunhão, o homem que cometeu tamanha ofensa. Olha o que Paulo fez ainda. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse ali, já condenei ao que ele fez. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião, estarei com vocês em espírito, e o poder do nome do Senhor Jesus também estará presente. Entregue-se esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Diga amém? A outra tradução diz: eu amaldiçoei ele, eu condenei ele, para que no final, na hora da morte, ele acredite em Jesus e volte para o céu, que é o lugar dele. Mas o corpo vai ser destruído por um demônio. Olha, coloca a outra tradução normal. Não, já entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Diga glória a Deus. Então Paulo estava mais preocupado com o céu do que com a terra. Amém, igreja? Diga amém? Porque estão achando normal, irmão, casamento, homem com homem, mulher com mulher, igreja fazendo casamento, mas está uma bagunça o mundo. Mas você não. Você é santuário de Deus, amém? O santuário de Deus é santo. Santo, não pode fazer nada para mudar? Ore, mas não faça você, amém? Diga amém? Temos que ser diferente, tá? Fogo, irmãos, nós estamos passando assim, provas, tem muita gente abandonando a fé, porque tem muita facilidade para servir a Deus no mundo, muita coisa fácil. Se o pastor falou um pouco duro, não, eu vou para outro lugar, porque lá vão me aceitar, lá não precisa fazer isso, fazer nada, lá vai me aceitar do meu jeito. Não, estamos aqui para mudar e para ir para o céu. Eu estava lendo o livro de Mateus hoje, Marcos, 9, abra lá, Marcos 9, versículo 42, a Bíblia já diz aí no começo, os escândalos, foi Jesus que falou isso, amém? Minha Bíblia está em letra vermelha, diga amém. Os escândalos, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Por quê? Porque onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Irmão, eu fico pensando, é melhor ir para o céu ou para o inferno? Você quer ver? Continua comigo. Se o teu pé te escandalizar, corta, melhor para ti entrares coxo na vida, tendo 2 pés, do que sendo lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca. Agora olha a NVT aí, 48 a NVT. Lá os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. Você quer ir para o inferno onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga? O fogo, a luta nossa é só aqui. A gente viu que o fogo é a provação, amém? Diga amém, igreja.
O Pedro falou sobre isso, que a gente precisa alcançar uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé sincera. Olha o 49 na NVT. Pois cada um será provado com o quê? Com fogo. Por isso ele diz no 50, ó, o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês qualidades de bom sal e vivam em paz uns com os outros. Diga glória a Deus. Não perca a qualidade, irmão. O sal é poderoso, fisicamente falando, para sarar, curar as carnes. Os nordestinos que gostam muito de jabá, né, que é a carne salgada, quanto tempo fica ali, e quanto mais velha no sal, mais sabor pega. Quanto mais provação, mais gosto do céu você vai ter. Diga glória a Deus. Misericórdia, pastor, achei que o senhor dizia que eu ia receber uma bênção hoje. Vai, terá recompensa. Diga glória a Deus. Se a sua obra não queimar na prova, se você não desistir, se você não abandonar Jesus, não abandonar a fé, você vai ter recompensa. Diga glória a Deus. Isso é bonito demais. Você não precisa de um carro zero hoje, você precisa de Jesus. O carro zero vem depois, porque se você buscar o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Fica tranquilo, não precisa se preocupar com isso não, que as bênçãos vão te alcançar. Diga glória a Deus. Sirva a Deus. Fé autêntica. 1 Pedro 1, veja, NVT, 1 Pedro 1, NVT, versículo 6. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Leia ali, ó. Pode ler ali, se não dá tempo de acompanhar. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Diga glória a Deus. O que é uma fé autêntica, pastor? Uma fé que foi comprovada, atestada como verdadeira. Você já autenticou algum documento, né? Quem autenticou algum documento? Escritura da casa, carro, para poder validar, para dizer que tem autenticidade, quer dizer, que é verdadeiro aquilo, que é verdadeiro mesmo. Você pode comprar, o cartório tem que dar lá o carimbo, amém? Diga amém. A sua fé tem que receber um carimbo do céu, ela tem que ser autêntica. Diga glória a Deus. Diga amém, igreja. Tem que ser autêntica, uma fé autêntica. Por quê, pessoal? Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Continua. Embora nunca tenha visto, vocês o amam, e ainda não vejo agora, mas creio, e nele se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação. Diga glória a Deus. E aí, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, e investigaram a respeito, procuraram saber isso, e quando profetizaram acerca da graça, a graça, preparada para nós, para vocês, ele buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Diga amém? Sabiam que Cristo ia passar por um momento difícil, mas sabiam que ia receber uma glória depois. Amém? Diga glória a Deus. Aí o 12, para terminar. Foi-lhe dito que suas mensagens não era para eles, mas para nós, vocês. Agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos desejam conhecer, observar. A linguagem de hoje acho que fala, até os anjos quer saber disso que você está sabendo hoje, quer entender, amém? Ou a NVI fala o quê? Até os anjos quer observar. Tem atualizado aí ou não? Atualizado acho que fala saber. Tem atualizado? Tem tanta tradução ali, né, irmão? Coloca aí para mim, vamos ver.
atualizada, não tem, né? Tem? Não, isso aí não, isso é a linguagem de hoje. Então coloca a nossa normal. Até os anjos, para que são coisas tão maravilhosas, diz lá, que até os anjos desejam saber ou atentar, amém? Ou conhecer. Irmãos, a gente está conhecendo coisas que os anjos não conheceram, amém? A vinda de Jesus aqui é maravilhoso, é tanta coisa linda que a gente precisa descobrir mais. Faz isso, tenho pedido a Deus direção, por isso venham. Talvez hoje você não está preparado para tudo que você ouviu, não fique preocupado não, fique nervoso, fica desesperado, eu não consigo, eu estou errado, então Jesus não está morando em mim, porque se Ele mora em mim, eu tenho mais fé, mas você vai chegar, amém? Nós vamos conseguir, irmão. Estou dizendo que todos nós estamos passando por um momento que a nossa obra tem que permanecer, não pode queimar, não pode ser palha, não pode ser feno, não, tem que passar pelo fogo e tem que resistir, amém? Tem que resistir, porque você vai encontrar facilidade para servir a Deus, não tem outro caminho, não tem o caminho não é a Igreja da Graça, a mensagem que o pastor Paulo está pregando, o caminho é Jesus. Paulo diz, é o fundamento que eu coloquei, não pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, Jesus Cristo, amém? Diga amém. Esse é o fundamento. Então não é a mensagem do pastor Paulo, não é a mensagem da Igreja da Graça, não, é esse fundamento aqui, ó. Você vai encontrar facilidade para servir a Deus, irmão, você vai ver, vai ter coisa pior, você vai ver, você vai ter convite, fala, não, vai na minha igreja, lá não cobra isso não, não faz isso, não, irmão, não escute não. Uma das coisas que Deus é cobrador. Eu ainda vou achar esse versículo na Bíblia, na tradução Thompson tem, Deus cobra, aí tem o nome dele lá, hebraico, aí eu fui vendo no hebraico que era Deus cobra. Pode cobrar, diga amém, pode falar o que eu estou errado, isso é bonito, porque sinal que a gente quer o céu. Aí você vê o Paulo, nos tempos de Coríntios, a pessoa tem relação com a própria mãe, você fala assim, então aquele tempo já era assim, já, agora só sofisticou, amém? O pecado só deu um nome diferente, todo mundo coloca algo, tem até sigla, tem nome diferente, para todo mundo dizer, nossa, não tinha visto isso, como é bonito, o amor é lindo, é colorido, não é não, o amor é real, amém? Foi o amor de Cristo que deu a vida por você. A porta é estreita, o caminho é apertado, que leva para onde? Para a vida, mas a porta larga, o caminho largo, leva à perdição. Então é isso, não dá para mudar isso, amém, igreja? Estou lutando, irmãos, para ir para o céu. Quem está lutando para ir para o céu? Então nós vamos juntos, amém? Vamos conseguir. O Hebreus capítulo 12, 5 diz que a gente, ou 4, acho que é o 4, a gente não resistiu ainda até o sangue, amém? Diga amém, igreja. Está escrito aí, não é eu que escrevi não, amém? Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. É difícil, sei que é difícil. O pecado, o nome pecado, ele tem várias atribuições. Ele vem assim, uma palavrinha, alguém chama você, fala, e aí? O que você acha do fulano? Se você não vigiar, você cai na isca do diabo. Você cai, é coisa sorrateira, é coisa milimétrica, muito pequenininho, você não consegue enxergar.
que tem algo de Satanás. Um orgulho, uma coisinha. Ah, eu sou o cara, olha, você viu como que eu fui? Você viu como eu... Ih, pronto, já entrou ali o bichinho. Já entrou o bichinho. Esse bichinho não vai morrer, se ele lá, mas vai queimar para a vida toda. A gente vai morrer uma vez só, mas vai viver eternamente com Deus, aonde não vai ter mais aprovação, aonde Ele vai enxugar todas as lágrimas. Diga amém. Diga glória a Deus. Você está preparado, irmãos, para servir a Deus até o fim?